Comunista pode ir na CCXP? Ué, não era CCCP? Como foi essa experiência? Porque é a primeira vez, eu acho que... Talvez não declaradamente com o nome assim na programação, tipo, papo de comunas na CCXP, mas aconteceu de maneira ainda, né, que não declarada. E eu queria saber como é que foi essa parada de ter ido pra CCXP e como é que foi a experiência e o que vocês fizeram lá, basicamente. Cara, eu vou começar com o meu deslumbramento de menino da roça, né? Porque Só pra poder falar aqui, o deslumbramento não é só do menino da roça não, viu, João? O bagulho foi... Mano, o bagulho é grande, velho. Ele é grande pra caralho. assim, eu vim de uma cidade que tinha menos gente do que tinha na CCXP ontem, né? Então, assim, o drogado, o imigrante e o bebê, eles reagem sempre da mesma forma, né? Quando eles chegam no lugar, eles fazem... Né? Então, assim, é impressionante o Nossa, tamanho. meu do evento. Deus. Eu não imaginava um evento desse tamanho. Né? Eu não acho nem que em BH a gente tenha locais onde a gente poderia fazer um evento desse tamanho. Então, assim, meu primeiro impacto foi o tamanho da coisa. Né? E a segunda parte é uma responsabilidade que a gente carrega quando a gente decide fazer isso. Né? Tem um autor, eu vou me permitir citar ele aqui, o Althusser, que ele escreveu um livro que é muito importante para a gente, para o nosso campo, que é o Aparatos Ideológicos de Estado. Qual que é o rolê do cara? A ideia dele é que os aparatos ideológicos, eles são criados para servir ao status quo. Né? Então, assim, os mass media, televisão, jornal, rádio, isso tudo foi criado para manter a sociedade como ela é, tanto que eles vão estar sempre na mão ou daquele Estado que está garantindo aquilo, ou da burguesia que aquele Estado garante. O Estado não é senão um balcão de negócio da burguesia. Sim. Qual que é a ideia do Althusser a partir disso? É que esses aparatos são subversíveis, que existem formas diferentes de você se apropriar desses aparatos e, a partir dessa apropriação, usar elas para o campo popular. Né? Então, e isso vai variando de acordo com o tempo, é óbvio, né? As coisas mudam, o tempo muda. Então, porra, o POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, o que ele fazia? Jornal. Por que ele fazia jornal? Primeiro, porque não tinha televisão em 1890. Segundo, porque não tinha rádio. E terceiro, porque era o meio de mídia mais barato e que chegava em mais gente. Então o jornal do partido era barato, era relativamente fácil de fazer e de distribuir. É, só o fácil... Caralho, eu tô na cabeça do João, acabei de ver aqui. Peraí. Pô, barato de fazer... Não sei se era barato de fazer e de distribuir, assim, porque a brisa do jornal era de justamente tentar criar uma... Bom, você tinha uma perseguição ali naquela época que era muito sinistra da autocracia czarista, né? Então distribuir era ilegal, né? Basicamente. Por isso que todas as gráficas eram clandestinas, praticamente. Você metia uma gráfica ilegal escondida do czar atrás do fogão de uma senhorinha, num esbar qualquer, e passava a madrugada imprimindo e joga isso pros trabalhadores. Os trabalhadores se conscientizam, marca os lugarzinhos, começa as reuniões, pau, o bagulho cresce. A Revolução Argelina, por exemplo, usou a rádio. Por quê? Porque boa parte do povo ainda era analfabeto, a rádio estava espalhada, né, e era fácil de chegar. Então o que eles faziam? Eles faziam um estúdio pirata, tomava a rádio estatal ali, metia um RPM, Paulo Ricardo ajudou na Revolução Argelina, né, e aí eles transmitiam as lutas, as batalhas nas suas línguas para o povo poder ouvir. Hoje em dia, cara, a gente tem esses mass medias à nossa disposição e todos eles são controlados por grandes corporações, por megas corporações, né? Eu sou um trabalhador precarizado da Twitch, eu sou um trabalhador precarizado do YouTube, do Instagram, e tudo mais. Assim como são vocês, assim como somos todos nós que estamos aí, né? E em política, eu particularmente acredito que a gente não tem espaço vazio, a gente tem espaço ocupado. Surgiu um espaço, ele será ocupado. Se você não está ocupando, outros ocuparão. Sim. O problema é esse quem, né? Sim. E é um negócio importante, né? Porque a gente precisa sempre balizar a perspectiva de entender que muitas vezes vários assuntos não vão ser relacionados necessariamente a um negócio de comunismo, nem nada disso, né? E aí, tipo, acho que a brisa é de pensar que a nossa produção é a produção de produtor de conteúdo. É isso, entendeu? Uma produção de conteúdo que é baseada a partir de uma determinada linha editorial, a partir de uma determinada linha que se constitui não só como uma linha editorial, mas também e sobretudo como uma linha política, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem outros espaços que são espaços dessa produção que são alcançáveis para vários tipos de pessoas. Então, esse é um negócio que eu já falei aqui várias vezes, pô. Antes a gente fazia muito react da mesma galera bocó, né?
Primo Rico, as Natália Arcuri da vida, não sei o quê. Mas, mano, quão importante foi de a gente conseguir aqui do canal perceber que quando a gente consegue... E é isso, né? No final das contas, acho que o trampo que eu tenho aqui é um trampo de comentador. É isso, né? Um trampo de comentador de jornal, sei lá, qualquer merda assim. E aí, o lance é que quando a gente consegue expandir, né, o alcance dessas coisas para outros grupos, outros conteúdos, a gente consegue atingir mais pessoas. Tá ligado? E atingindo essas pessoas sempre a partir da perspectiva não só de vender uma ideia fácil do que seria o comunismo, do que seria a teoria, mas justamente no papel de desmistificar uma série de questões e de conseguir, a partir dessa linha editorial e a partir dessa linha política, conseguir compreender obras, conseguir compreender elementos, conseguir compreender coisas sob a lente da luta de classes. E às vezes... Muitas vezes, né, apesar disso fazer parte constante do nosso processo de atuação e de elaboração desses materiais, pô, fui lá no painel da CCXP. Eu não falei de comunismo em nenhum momento. Porque não é momento para isso. Entendeu? Tipo, não adianta eu achar que vai dar para eu forçar, tá ligado? A equiparação de uma pauta com outra coisa. Não adianta. Ah, o comunismo e neogênesis... E eu boto fé que existam elementos, né, que são construídos na narrativa de Neo Genesis Evangelion que dizem respeito à época da situação político-econômica do Japão, à época do neoliberalismo naquele período, sabe? Mas como que a gente consegue encaixar isso? A partir da análise da obra, da própria obra, né? Então entender a solidão do Shinji, entender como é que existe essa separação sempre do filho e do pai, como é que existe essa ideia de que os poderosos nunca aparecem, né? Então é importante, porque a gente consegue também não só se flexibilizar, mas a gente consegue se tornar mais elástico, tá ligado? A gente consegue compreender outras dimensões da vida social que não existiam, por exemplo, na época do Lenin. Que não existiam, por exemplo, nesse período, por quê? Porque hoje a gente tem uma indústria cultural consolidada, a gente tem uma indústria cultural que tem diversos aparelhos ideológicos, diversos aparelhos de consumo de mercadoria, de produção de cultura, de identidade, blá, 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 e que operam de maneira diferente e que criam relações diferentes, né? Sobretudo nessa contemporaneidade, com relação às redes sociais, ao marketing de influência, à posição de produtor de conteúdo, né? Não dá para fazer uma análise tão crua ao ponto de achar que a gente vai subverter completamente um espaço que é dominado pelas empresas. Né? Isso não tem como ser feito. Em nenhum momento está sendo colocado. Tá ligado? Essa é uma compreensão esvaziada, uma compreensão limitada desse processo. Agora, quão importante é a gente estar nesses lugares em que as pessoas estão? A galera tava lá. A galera tá nas paradas, nos rolês culturais, nas batalhas de rap, sabe? A galera tá nesses lugares. A gente tem que estar nesses espaços. Não só para ficar, sabe, punhetando o comunismo, e aí você chegar lá e, o comunismo aqui, não sei o quê. Você entender que não. São espaços que são diferenciados, mas que atravessam sempre essa perspectiva. A perspectiva de conseguir olhar para esses lugares com um olhar mais, não vou dizer mais crítico, né? Porque crítica em absoluto não significa nada. Mas com o olhar que a gente consiga imprimir exatamente esses valores políticos que a gente tem, como a direita sempre fez, como os conservadores sempre fizeram, e hoje acusam os canais de terem isso, como se isso não fosse exatamente um aparelho ideológico monopolizado por esses grupos. Tá ligado? É muito importante. Então, assim, e eu tenho uma dívida de gratidão eterna com vocês, por quê? Porque o meu projeto com o Load nasceu aqui. Nasceu aqui da gente trocando ideia, eu falei de One Piece, ele falou, porra, vamos fazer? Eu falei, vamos. Né? E a prática é o critério da verdade. Né? O Mao sempre falava isso, a prática é o critério da verdade. E o Lenin fala uma coisa que ele veio antes, que é muito importante, que é, não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. A boa teoria revolucionária ela tem que alimentar o movimento revolucionário. Ou seja, a gente se ancora nisso para quê? Para fazer uma mudança de mundo. O marxismo é uma filosofia da prática. Ele não é para ficar na academia publicando
qualis, A1 e tal. É uma teoria revolucionária, né? E muitos acadêmicos se esquecem disso. Muitas pessoas se esquecem disso e vão transformar exatamente o marxismo ou nessa caricatura que imprime uma determinada ideia do que seria o comunismo, do que seria o socialismo, ou num processo de compreensão do marxismo em si mesmo e que não serve para nada, né? São duas facetas que lidam ao mesmo tempo com a fetichização do que seria essa teoria, né? Enquanto um produto, qualquer coisa assim, eu acho que isso existe, né? E ao mesmo tempo também escapar dessa perspectiva que entenda ele como algo esvaziado e como algo fora do que existe no mundo real, tá ligado? Pô, bacana, beleza, quem faz, tal, tranquilo. Mas a gente tá querendo uma outra coisa. A gente quer uma mudança prática de mundo. A gente quer organizar as pessoas para que a gente faça o salto aos céus. Uhum. A gente quer mostrar para as pessoas que é muito fácil olhar para trás, aí às vezes é difícil olhar para frente, para o presente. Você olha para trás, você vê lá os caras carregando pedra pro faraó, o faraó lá tomando seu daiquiri, enquanto tá todo mundo se fudendo no sol. Daiquiri com guarda-chuva, tá? O maluco não se revoltava. E aí no outro dia de manhã você pega 2 horas de busão de condução pro seu faraó tomar o daiquiri dele. Sim, sim. Então a gente precisa de muitas vezes mostrar, porque o véu da ideologia recobre, que muitas dessas realidades que no passado só foram rompidas quando dessa organização e quando dessa movimentação das massas, também podem ser no presente. Uhum. Que nós não estamos numa prisão panóptica, que ela não é ineludível, ela não é inescapável. As coisas mudam. A gente tem uma tendência muito grande de acreditar que a nossa geração, que a nossa vida é o pináculo humano, é o último ponto e daqui não passa. A gente naturaliza aquilo que é uma construção social. Sim. Então você pega os caras de Roma falando sobre Roma, os caras não falam que Roma vai acabar. Você pega o senhor feudal escrevendo seus tratados políticos e tal, os filósofos, os párocos e tal, os caras não estão falando isso aqui vai acabar. Uhum. Os burgueses jamais vão falar o capitalismo é simplesmente uma das diversas possibilidades de cosmovisões e organizações humanas e tal. Não vão, gente. Sabe? Então a gente tem que entender isso. E a partir disso é que eu acho que tem que dar essa ocupação. E aí você me pergunta, João, onde que tem que dar essa ocupação? Sim. Em qualquer lugar. Quem você precisa que esteja. Acho que é isso, né? A gente poder entender como esses espaços vão ser politicamente interessantes também, né? E não esvaziar o processo de ocupação ou de fala num determinado espaço a partir meramente de uma categoria abstrata, né? Do tipo, tipo, sei lá, né? Não sei se qualquer lugar, assim, né? Na época lá do podcast do Monark estava ativo, ele me convidou para participar e eu não fui. Decisão acertada? Eu acho que sim. Entendeu? Entender qual que era a dimensão daquilo. O que aquilo significava, né? Da mesma maneira como tiveram aproximações com determinadas pessoas e rompimento com determinadas pessoas. Porque a gente precisa começar a dar a régua do papo. Precisa começar a dar essa régua. E entender quais são os espaços que a gente pode conseguir ter mais essa construção e essa possibilidade. Agora eu pergunto, né? Qual espaço é mais interessante para nós comunistas estarmos dialogando junto em projetos distintos, né? Produzindo coisas, projetos de cultura. Onde é mais legal? Nesses podcasts que reforçam essas linhas com esse isentismo ou num evento que existam várias pessoas que estão compartilhando daquele momento, daquela ideia, que vivem dificuldades, que tem uma perspectiva, muitas vezes, que dialoga com culturas subversivas, como é a Perifacom, por exemplo. Pô, eu acho que eu, particularmente, gostei mais da Perifacom do que da CCXP. A Perifacom, ela era bem menor, mas é um sentimento muito foda. Porque todo mundo que estava na CCXP também, maravilhoso. Mas ir no evento da Perifacom e ver o quanto a gente pode alcançar, e ver o reconhecimento das pessoas, e ver aquela mobilização, e ver aquilo, mano, é muito foda. Isso não é um espaço disputável? Não é um espaço para isso? Fica a questão.
Seja organizado no povo. O povo. Sim. Ué, João, mas num evento como esse, ele é cheio só de burguês? Mas é um evento como um evento tão É capitalista? exatamente isso. E fora que isso, né, é mais uma brisa da criação do pobre metafórico, né? Tipo, o pobre ele só vai ter essa concepção de vida tal pelo direito de se alimentar e de mal sobreviver. Tá ligado? É uma visão muito pobre sobre o que é o trabalhador, sobre como vive o trabalhador, sobretudo numa dimensão da indústria cultural que a gente tá. Tá ligado? Então é sempre essa perspectiva. Uma perspectiva absolutamente idealista. De que, um trabalhador não tem recurso. Mano, se você vai em qualquer lugar de comunidade, né, que a gente está falando das pessoas que vivem uma situação muito mais de precarização, de destruição, de trabalho precário, de vida precária, etc, etc, etc. Vários moleque com pisante caro. Vários moleque com tênis caro, com roupa da moda. Por quê? Ué, o pobre não tem só o direito ao consumo? Quantas pessoas não existem na CCXP ou na Periferia de graça, né? Mas na CCXP que guardam o dinheiro o ano inteiro para ir no evento? Entende? É uma visão muito rebaixada, né? É uma visão que essencializa o trabalhador. Por que essencializa? Porque cria a ideia de que o trabalhador é uma coisa. O verdadeiro proletário é esse aqui. Esse aqui que a gente elegeu. É só o fudido. É só o cara que tá na merda. É só o cara que não tem nada. É só o cara que vive com dificuldade. E não é, né? Não é. A gente vive muito mais na dificuldade. Mas muitas pessoas conseguem respirar. E muitas não conseguem. Essa é a questão. Né? O que a gente não pode fazer é a essencialização desse processo. É isso. A gente não pode essencializar o trabalhador ou o proletário sob uma ótica que o defina em abstrato e ignore ele como um sujeito histórico, inserido num contexto, inserido numa dimensão. A gente poder, né, fazer valer e entender que consumir determinadas coisas, determinados símbolos da sociedade das mercadorias, não te torna melhor que ninguém. Tá ligado? De gente que acha que professor de escola privada é playboy. Porque ganha mais do que professor de escola pública, por exemplo. Não dá, pô. Não dá. Sabe? Não dá. É uma visão esvaziada de sentido histórico desses trabalhadores. Não pode essencializar esses termos, essas questões. Porque isso significa rebaixar o nosso avanço. Rebaixar a perspectiva de que o que a gente quer construir são coisas boas. A gente não quer tomar o poder para falar tomamos o poder e estamos certos. A gente quer tomar o poder para melhorar a vida das pessoas. Para que as pessoas possam consumir coisas, para que as pessoas possam ter experiências melhores, possam viajar, possam comprar livros, possam viver. Viver. Não é a revolução metafórica. Não é a revolução do poder popular, do socialismo, dessa construção por ela mesma. Mas é para criar as condições e as relações materiais para que a gente possa usufruir da vida. Porque a gente é privado disso o tempo todo. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é fazer essa organização. E isso passa necessariamente por entender que ainda, e aí aquilo de novo, né? A gente tem espaços que a gente não dá as regras do jogo. Mas eu acho que dá para jogar. Sabe? A gente não vai ganhar. Nesse jogo a gente não ganha. Mas a gente não quer ganhar nesse jogo. Não é nesse jogo que a gente tem que ganhar. É em outro. E é esse outro que a gente está pensando. Eu acho estranho, às vezes, as pessoas conseguirem entender a importância de estar numa Twitch, de estar num YouTube, e não conseguir, às vezes, se aperceber dessas outras facetas. Sim. Né? Porque, assim, gente, a CCXP é um evento capitalista para um caralho. Tá materializado ali na sua frente. Tá materializado ali na sua frente. Ao mesmo tempo, ontem, a gente conseguiu colocar no palco tanta gente que tinha gente em pé, tinha gente sentada de lado, tinha segurança empurrando porque estava entrando no espaço de outros palcos. Depois a gente passou 3 horas tirando foto, parando, cumprimentando centenas de pessoas. Sim.
né? E não é, gente, que tipo assim, todo mundo que tá na CCXP é o burguês, sabe? Veio o helicóptero do Alphaville Uhum. e trouxe todo mundo. Eu conversei ontem com um peão de obra, eu conversei com um ferramenteiro. Sim. Muito pai que vai para levar a criança, sabe? E essas pessoas são o quê? São do povo. Sim. Nós temos que saber quem são os amigos, quem são os inimigos do povo. E muita gente que juntou o dinheirinho durante o ano inteiro pra ter Sim. aquele momento de lazer dele, Sim, sim. sabe? Gastar o seu dinheirinho, se distrair um pouco. E as surpresas que as pessoas tinham quando falavam assim, João? Caramba, o que você tá fazendo aqui? Aí já puxava o João de canto. João, então, teve um mano, tô querendo fazer um investimento, só que eu tô com muito medo. Aí o João falou, mas como que você vai usar esse dinheiro? A diferença é essa, você pode investir o que você ganha, mas a diferença é o que você vai fazer e como esse dinheiro vai ser investido. Sim. Já saiu. Então, assim, Uhum. é aquela coisa, gente. Qual que é o nosso objetivo final? Tomar os moinhos. Uhum. Para tomar os moinhos, a gente precisa primeiro dividir o pão. A Sim. gente precisa primeiro de construir o companheirismo, construir a Uhum. camaradagem, juntar as pessoas. Se eu junto as pessoas, eu divido esse pão, a gente consegue avançar. A gente fala assim, porra, beleza, agora E acho que até para poder fazer um acréscimo. Sempre constituir essas relações e esses propósitos a partir de uma linha política intransigente e que não subverta só numa ordem, né, numa perspectiva de identidade, né? O Load, estava conversando com o Load. O maninho lá que fez o vídeo falou os comunistas na CCXP. O Load não se considera comunista. Por uma série de razões. Por uma série de questões. Que não significa dizer que a gente não tem essa proximidade, essa simpatia e essa relação. Construída por outros caminhos, construída por outros lugares. Tá ligado? Mas é a transformação desse processo, dessa identificação, dessa conscientização por esses caminhos. Tá ligado? E por essa linha política que signifique uma possibilidade de mobilização. Transformação disso, né? A internet ela é real, né? Ela afeta diretamente, mas a gente conseguir transformar isso em um trabalho qualitativamente organizado, né? E com mais potencial de coletividade, que são as organizações partidárias, que é a reconstrução revolucionária, que são os movimentos sociais. Entende? Isso é muito importante. Agora nós estamos com um pãozinho aqui, com menos fome é mais fácil pensar. Enquanto você bate inchada, você não filosofa. Uhum. Né? Então, assim, agora que nós estamos com isso aqui, é justo o dono do moinho ser dono de tudo? Não é. Nosso objetivo final é tomar o moinho. Uhum. A gente começa pela divisão dos pães. Então, assim, a gente precisa de estar presente. Sim. Sabe? Então a gente vai para fazer esse trabalho e, modéstia às favas, eu e o Load e todos os outros que estão ocupando esses espaços, vem fazendo esse trabalho muito bem. Sim. Né? E aí, eu não tô falando. Sem modéstia nenhuma, pô. Sem falsa modéstia nenhuma. É muito foda. Você vê o reconhecimento de tantas pessoas, velho. Esse reconhecimento que atravessa justamente não só essa ideia de seu trabalho e tal, mas é um reconhecimento que vem acompanhado de uma perspectiva de você entender e perceber o quanto a vida daquela pessoa, ou o quanto ela diz que aquilo mudou a perspectiva de vida dela, velho. Não é importante, isso não é disputável, não é fundamental. Absolutamente, isso é nevrálgico. Isso é algo que tá nos nervos. Tá maluco? Eu conheço de gente que fala isso. E é aquela coisa, tipo, pô, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo na correria. A gente vai errar, a gente vai discutir, a gente vai brigar, a gente vai romper, vai ser amigo. E vai embora, velho. Vai embora. Mas a gente precisa mobilizar primeiro nessa direção para isso. Criar esses espaços. Tá ligado? Falando assim, vem fazendo muito bem porque eu tirei 2 fotos e o cara me deu um abraço. Não. Eu tô falando, vem fazendo muito bem porque a gente tem dados duros de organizações do nosso campo que nos enviam. X pessoas entraram nessa organização via vocês. Uhum. Sim. Né? E esse X hoje em dia já é maior do que 5 mil. Uhum. Né? Então você pensa, pô, mas 5 mil é pouco perto do escopo do que é o território brasileiro, a população brasileira. Sim, mas nós somos uma única organização, ainda jovem. E na minha época, eu peguei a época de terra arrasada. Como eu sou velho, eu peguei
Queda do muro, colapso da União Soviética, fim da história, liberalismo triunfante ganhou para todo sempre, começou o século seculorum americano. Isso, gente, tem 25, 30 anos atrás. Ontem, velho. Era impensável para nós, quando a gente começou a tentar ocupar e construir esses espaços, que a gente estaria aqui nesse momento discutindo isso. Né? Então, assim, as coisas são impensáveis até se tornarem inevitáveis. Sim. Sim. Essa é a construção que a gente faz. Eu vou ver essa construção? Não sei. Se eu não ver, não tem o menor problema. Porque quando a gente parte sobre isso, né? pressuposto que a nossa luta é uma luta coletiva, não é uma luta individual, quando a gente parte do pressuposto que o indivíduo floresce de verdade em coletividade, a gente passa a entender também, ó, o One Piece chegando. Olha aí, ó. Olha lá. Toma. Transgeracionalidade. Sim. Nós não lutamos só por nós. Nós lutamos pelos que ainda vão nascer. E nós lutamos pelo legado daqueles que morreram para que nós pudéssemos lutar. Sim. O Walter Benjamin fala e Ah, ele vai citar. Ele vai citar as teses sobre o conceito de história que eu citei no vídeo ensaio. Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo como de fato foi, significa escovar a história contra pelo. Vai vir a citação do Valtinho! isso, né, nas teses sobre história do Walter Ai! Benjamin, ele fala: nossos mortos não estarão em paz enquanto o inimigo continua atacando. E esse inimigo não cessa de vencer. Ué, eu já ouvi isso em algum lugar. Só que a gente vai de derrota em derrota Até a vitória final. Foda! Então eu acho que assim, é uma oportunidade que a gente está aproveitando muito bem. E é muito legal da gente ver por quê? Porque muitas vezes a gente consegue ressignificar algo que já é uma paixão, algo que dá cor na vida daquela pessoa. Sim. Sim. Né? Porque assim, porra, a gente vive nesse mundo de capitalismo tardio, foda pra caralho, todos nós precarizados, trabalhando pra porra, sem tempo pra nada. Às vezes aquele momento de lazer daquela pessoa é o que torna ela humana, é o que torna ela viva. E mais do que isso, é onde ela constrói a sua sociabilidade. A luta pelas coisas brutas e refinadas. As coisas refinadas, que são a ousadia, a astúcia, a coragem, o diálogo, os afetos, aquilo que nos constitui enquanto seres humanos, seres sociais. A gente só consegue trocar uma sociabilidade por outra sociabilidade. Foda. Nós somos macaquinhos que gostamos de estar com outros macaquinhos fazendo macaquinhos. Assim, ó. E um bagulho que eu falei pro tio, que foi muito legal, que teve um cara que veio falar, que o cara, ele era da própria organização, não sei se ele é da organização da Soberano ou não, mas ele tava lá com uma mesa de quadrinistas lá, né, de uns parceiros. O professor dele da Quanta, né, tava lá e ele tava ajudando. É o Gus, um beijo. Isso, tava trabalhando pra esse rapaz lá. E ele nem sabia que o João estaria lá. Ele falou, nossa, eu não achei que eu ia te ver aqui, nem tava sabendo. Aí eu falei pro João, olha só como é interessante vocês, né, a gente também tá presente no lugar além da militância. Sim. Porque normalmente a pessoa vai falar, eu só vou ver o João numa manifestação, só vou ver esses caras numa manifestação. Não, as pessoas têm... Sabe quando você via o seu professor no mercado? Fala, nossa, o que o meu professor tá fazendo no mercado? Ele ele tem uma vida além do mercado? Sim. Você acha que você destitui um pouco desse lugar do fetiche na autoridade, né? Desse lugar um pouco do afastamento, né? Esse lugar um pouco inalcançável. Eu acho que isso é muito Na importante. sala de aula? E no fim das contas, se tudo é política, né? E naturalmente dá pra fazer também isso dentro de um evento como esse. Pois né? é, e outra, né, que tem a galera falando, mas vocês não vão falar dos problemas que as... Não, a CCXP, irmão, eu trabalhei lá dentro, tá ligado? O nível dos problemas que tem lá dentro, vocês nem imaginam e nem sonham. Assim como qualquer outro evento do tamanho que é, porque é o maior evento da América Latina, que já tá se expandindo pra internacionalizar. Eles fizeram uma edição na Alemanha, tá? Pra quem não sabe. E teve uma edição também, se eu não me engano, em Recife. Então, tipo, os caras são gigantes. Óbvio que vai ter problemas. Óbvio que vai ter alguma coisa ali que vai incomodar um ou outro. E a gente não tá ignorando isso. Só que não dá pra gente querer resolver tudo de uma única vez, sendo que é a primeira vez que a gente começa a ter um pouco de espaço pra dialogar e falar. Baby então, a gente steps, também tem que velho. saber como a gente vai indo e outras pessoas, em vez de estar querendo só apontar ou fazer qualquer coisa que seja em rede social, pensar como eu também posso ajudar nisso daí
e tentar resolver essas outras coisas do meu jeito também. Cara, e tem uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que como tudo, absolutamente tudo no capitalismo é uma mercadoria, a partir do momento que o homem vira uma mercadoria, a cultura também é mercadorificada, ela é mercantilizada. Nós lutamos por um dia que a gente tenha diversas CCXPs abertas, livres, franqueadas. Várias perifacons. Assim como eram as grandes exposições da União Soviética, assim como são os museus, e por aí vai. Até esse dia chegar, eu não posso abandonar a realidade material. A realidade se impõe. Uhum. Muito bom, né? Porque eu acho que a gente consegue dar uma qualificação melhor para isso, né? Ficar mais suave pra gente poder pensar essa questão. É muito